Agora, por exemplo, a questão do Cuié, isso foi o professor de português que comentou, né? Os estudos do Eu monstro, lembro né, disso. a gente chama Tem? isso de metaplasma. O nome disso é metaplasma. E essa transformação do LH pelas vogais, né? Então a gente palatiza, né? No caso, despalatiza. Nossa, gente, isso também é uma característica do português. Né? Então, assim, quando na evolução, a gente consegue pegar diversas palavras que passaram por esse mesmo processo. Então, quando a gente pensa, né, a colher, que mais que fala? Colher, Mulher. palhaço, mulher, velho, né? Tudo isso é previsto dentro desses estudos. Então, quando a gente percebe realmente o caipira falando dessa forma, assim, de verdade, ele só estava seguindo o rumo natural da língua. Olha É só. isso. Era isso. Então, depois de tantos anos, eu vou corrigir, eu sou professor de português, porque isso é um metaplasma, isso já era estudado pelo José Vasconcelos, lá no início do século XX, inclusive, também, né, juntamente, assim, né, juntamente, no caso, o José Vasconcelos, ele era um filólogo, então isso já estava registrado há muitos anos. Então, e aí que a gente começa a perceber alguns diálogos e que começa a entrar a questão do preconceito do linguístico, do que realmente é e do que realmente considera-se língua portuguesa, né? Pensando aí. Então foi bacana você comentar sobre isso, porque não, isso daí faz parte do dialeto, e não é só do caipira, isso também faz parte É do dialeto caipira. natural da língua. Isso. Também faz parte, mas você Isso encontra mesmo. essa variação em diversos outros lugares do Brasil, inclusive Sim. até de Portugal. E de verdade, até de Portugal, porque eu também encontrei isso lá. Né, quando eu fui fazer esse exame de entoacional, na verdade, eu encontrei essas variações também lá. Então, não é tão absurdo. E ainda comentando sobre a questão do preconceito, né, que o Amadeu Amaral falou ali na obra, né, que era uma língua, né, era um dialeto que atingia até mesmo as pessoas que tinham uma boa base educacional. Eu não falo dessa forma, mas está ali escrito. E aí a gente percebe a força do dialeto. Quando a gente fala dessa questão cultural e de como a língua é a nossa identidade, a gente percebe isso também. Porque na mesma obra dele, ele diz que o dialeto caipira, isso em 1920, estava condenado a desaparecer. Porque ele realmente acreditava que com a educação, com a democratização do ensino, seria possível começar a redimir, desaparecer algumas formas, né? E na verdade, isso não se cumpriu. Então, a gente percebe que, mesmo um século depois, tudo aquilo que ele comenta, a gente consegue achar. Se a gente não consegue achar em determinada região fechadinho, por exemplo, é, houve um fenômeno que ele comentou que não acontecia mais em Capivari, mas acontecia no Mato Grosso. Então, no Mato Grosso, nós tínhamos aquela forma que ele denunciava ali no Diato Caipira de 1920. Né? Então, lá em Mato Grosso, conservou-se aquela forma determinada. Em Capivari, já não. Né? O que aconteceu um pouco foi a questão realmente do preconceito. Por quê? Na própria obra dele, ele diz que quando foi estabelecer a faculdade de Direito ali do Largo do São Francisco, aqui em São Paulo, teve uma discussão muito feia. As pessoas não queriam que fizessem a faculdade aqui. Por quê? Eles diziam, imagina, já pensou os nossos bacharéis falando aqueles R's horrorosos? Então, havia essa discussão, acredita? Falaram sobre isso. E, por fim, né, no caso, São Paulo já era século XIX, já estava assim, muito bem estabelecido economicamente, e aí a faculdade veio para cá.